Graça e paz a todos os irmãos. Mais uma terça-feira nós estamos juntos para compartilhar da palavra do Senhor, essa palavra viva, essa palavra que transforma. É muito bom ter você com a gente. Mais uma terça-feira, irmãos. Glória a Deus. Mais uma terça, né? Juntos para a glória de Deus. Juntos nessa arca de Deus, que garante a nossa salvação para aqueles que estão dentro da arca. E também nos guarda, né, de muitas situações difíceis de estar guardado dentro da arca de Deus, né? É por isso que nós estamos reunidos para adorar a Deus nessa noite com você e a sua família. E a gente quer dar oportunidade aí para você compartilhar essa célula. A gente gostaria que você compartilhasse aí na sua linha do tempo. Nós temos visto testemunhos maravilhosos, né, de pessoas que estão compartilhando os estudos e os familiares são alcançados, os amigos são alcançados, né? Nós estamos aqui não para falar de uma religião, mas nós estamos aqui para juntos meditarmos, né, na Bíblia, na palavra do Senhor e que essa palavra traga ensinamentos para a sua vida, para a nossa vida, e que você seja tremendamente abençoado nessa noite. Amém? Temos que prosseguir, graças a Deus. A Marta está com a gente, né? A Marta, irmã da Sueli, a Ana Paula. Estamos começando. É maravilhoso, irmãos, ter essa oportunidade, porque a gente tem observado muito aí nas redes sociais o pessoal falando dos sinais dos tempos, né? Assim, os sinais nos céus. Deus está ansioso para transformar a sua vida. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, que todos entrem na arca, que todos participem da família que entrou na arca, né? Então nós precisamos trabalhar o tempo todo, separar um tempinho para o Senhor, um tempinho de qualidade, um tempinho de amor, um tempinho de entrega, um tempinho no qual nós vamos ser alimentados, fortalecidos, vamos receber essa seiva maravilhosa para podermos produzir. Quando se reúne em nome de Jesus, precisa ter resultados positivos, precisa ter resultados transformadores. E nós estamos em busca disso através da palavra de Deus. É verdade, irmãos. Enquanto os irmãos vão entrando aí na live, nós vamos começar orando, né, entregando esse tempo ao Senhor, que Ele conduza esse estudo, que essa palavra seja uma palavra rema para a sua vida, né, uma palavra que realmente transforme, uma palavra que venha fazer a diferença na sua vida, que não sejamos somente ouvintes, mas que sejamos praticantes dessa palavra que é viva e poderosa, né, irmãos? Glória a Deus pela vida dos irmãos que já estão aqui com a gente. Hoje a gente está sem os nossos técnicos assessores aqui, né? Vocês viram que eu tive que dar uma mexidinha na câmera, porque a Renata estava tomando todo o espaço da câmera, né? A Renata está ficando assim, ela está agitadinha, estou tendo que dar uma controlada, porque senão ela me engole aqui. Mas glória a Deus que tudo é família. A Renata falou de que a gente tem visto, ouvido os testemunhos, e nós estamos ouvindo testemunhos de irmãos que estão sendo tocados pelo Senhor para fazer um pouco mais. Sempre, o cristão verdadeiro, ele está sempre aprendendo mais, ele está crescendo mais, ele está amadurecendo mais, ele está aprendendo mais, ele está desejando compartilhar sempre mais no reino de Deus. Então, nós nos alegramos com isso. Nós falamos aqui no início aqui do estudo para você compartilhar esse link aí com seus amigos, né? Porque temos visto testemunhos maravilhosos de pessoas que estão aí falando, nossa, compartilha aí quando você estiver assistindo a live, porque a gente quer participar também. Glórias a Deus, né? Porque a gente tem esse recurso em tempos de pandemia, né? Nada para a igreja do Senhor. Amém? Nós somos igreja, aí onde você está, aqui onde nós estamos, e juntos nós vamos avante, né? Levando o reino de Deus avante.
Amém? Então nós vamos orar nesse tempo. Senhor, eu te agradeço por mais essa noite que podemos estar aqui unidos, Senhor Jesus, num só propósito de estudar a sua palavra, Senhor, de aprender mais com o seu Santo Espírito. Que o Senhor venha, ó Deus, com a tua infinita misericórdia, derramar a tua graça, a tua unção sobre a vida dos nossos irmãos, sobre as nossas vidas, conduzindo esse estudo, Senhor, visitando a cada pessoa que está ao alcance desse vídeo, que cada um de nós possa ser tocado nessa noite de alguma forma, ó Deus. Que nós não sejamos mero ouvintes, ó Deus, mas que sejamos praticantes da sua palavra. Pai, é um tempo pequeno, Senhor, mas é um tempo precioso, um tempo muito rico, Senhor, porque estaremos estudando a sua palavra. Pedimos a sua graça, a tua intervenção sobre a vida de cada irmão. Te louvamos por esse tempo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graça e paz. Irmã Marta, Deus abençoe sua vida grandemente. Ana Paula Salazar, Ana Paula Ferreira, Rosa. Quem mais aqui, irmãos? Nós estamos com a audiência um pouco baixa, irmãos. Acho melhor os irmãos compartilhar aí. Eu não sei o que aconteceu, né? Todas as terças-feiras nós temos bastante irmãos acompanhando a gente aqui. Dizem que os cristãos são bem diferentes dos ingleses, né? Os ingleses são pontuais. E é triste, né? Os cristãos não têm isso dentro de si e precisa ter, né? Porque a Bíblia diz que o dia do Senhor vai ser num piscar de olhos, né? E num piscar de olhos é rápido. Quem estiver cocheando entre dois pensamentos, puf, acabou, foi, ficou. Quem ficou, hoje eu estava fazendo uma caminhada e pensando, né, no estudo, né, da igreja local, da arca, e imaginando. Eu parei na frente de uma igreja e imaginei, nossa, quando a igreja for levada, quando vir esse novo dilúvio aí, assim, forma figurada que a gente fala, que é o arrebatamento da igreja, como que vai ser os cristãos que vão ficar? Eles vão, além de sofrer por terem ficado, muitas pessoas já não têm uma visão muito boa dos cristãos, porque dizem que a gente é arrogante, que a gente vai morar no céu, que a gente se acha, que a gente fica proibindo tudo, que tal. Eu falei, meu Deus do céu, os cristãos que ficarem, além de ter a perseguição da besta, do falso profeta, o anticristo, vai sofrer muito na mão das pessoas, porque as pessoas vão falar, por que você não insistiu em me falar desse Jesus, que eu tinha que me entregar, que eu tinha que me render, que eu tinha que buscar uma vida transformada, as velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. São sofrimentos que quem ficar vai ter. Quem ficar e já é do mundo, vão sofrer, sem dúvida que vão. Mas a própria Bíblia fala que não são todos que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, né? Então, assim, acautelai-vos, diz, né? Então a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa se preocupar com as pessoas, porque aqueles 7 anos vão ser terríveis. E para os cristãos, que se dizem cristãos, que ficarem, vai ser uma perseguição terrível. Ai dos pastores que ficarem, que vão ficar. Eu não estou falando de um pastor, eu estou falando que pastores ficarão, porque os irmãos sabem que existem pastores que não são pastores de verdade. Estão em busca de dinheiro, em busca de fama, alguma coisa desse tipo. Esses vão sofrer também terrivelmente. Mas nós não, nós estamos em outro esquema. Eu vou deixar a Renata falar o tema, porque eu estou comichando para começar, mas a cor. Nós precisamos, foi feito o script certinho e a Renata vai seguir, daí eu dou uma coladinha, daí ela dá uma coladinha e nós estamos cada vez mais juntos. Irmãos, nós somos privilegiados por poder estar compartilhando essa palavra, né? Nós temos falado nas semanas passadas sobre o cristão e a igreja local, sobre você não perder Jesus de vista. São missões preciosas para a nossa vida, né? Como o Valdo falou, vai chegar tempos que pessoas vão estar tão sedentas, né, da palavra,
e a igreja já vai estar na glória, né? Nós já vamos ter sido arrebatados, porque é essa a nossa esperança, né? Nós somos o povo da fé, nós cremos, nós não simplesmente falamos dessa palavra por falar, né? Não são contos da carochinha, mas é uma palavra da verdade, é uma palavra de fé, né? Se você não tem fé, não tem por que você tá aqui junto com a gente para estudar, para meditar nisso. Porque a nossa esperança é a vinda do Senhor, a nossa esperança é estar junto com o Senhor. E nós temos falado nessas semanas que se passaram sobre a igreja local, sobre não perder Jesus de vista. E hoje, não abandone a arca. Amém. Né? A palavra do Senhor diz lá em Gênesis 6:5, a história da arca de Noé. É uma história que até as crianças, né? As crianças aí de casa sabem qual é a história de Noé. E nós vamos trazer hoje aqui uma lembrança, né, dessa passagem bíblica, trazendo ensinamentos para a nossa vida. Amém? Nós vamos começar lendo aqui Gênesis 6, de 5 a 8, e depois o versículo 14, 17 e 18. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você, Amém. o Senhor disse para Noé, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Irmãos, essa história é uma história que já aconteceu, né? Mas que nós trazemos para a nossa realidade de hoje, né? Contextualizando essa palavra hoje, a arca é a nossa salvação, né? É aquilo que o Senhor preparou para nós. E assim como o Senhor Deus falou com Noé, né? De estabelecer uma aliança com Noé, salvando do dilúvio, o Senhor estabeleceu uma aliança com a gente também. Então aqui o tema desse estudo de hoje é: não abandone a arca. Amém. Né? Eu queria perguntar aí para vocês, né, para os nossos queridos aí, você perdeu aqui um comentário, Valdo? O Cláudio mandou oi, quer que você dê um oi aí para ele. Vários irmãos entraram, glória a Deus, porque a gente estava sozinho aqui no começo, né, irmãos? A gente entrou aqui ao vivo, demorou para os irmãos entrarem, mas glória a Deus que a gente está aqui. Irmãos, assim, a gente tem bastante gente, né? A gente tem o Francisco, a gente tem a Ana Paula Salazar, a Rosa, o Cláudio Couto. Oi, Couto! Oi! Oi! Então, glória a Deus. Nós temos a Eni, a Marta nós já falamos, o Rodrigo Domênico, o pastor Luiz, a irmã Avanilda, amiga nossa há muito tempo, está com a gente, a Eli, a Lia está com a gente, a Arlene, o Marcelo, o Daniel Leal, o nosso querido pastor irmão José Luiz Osório, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Deve ter mais gente aí nos grupos de vocês. Nós amamos e estamos extremamente felizes de não estar sozinho nesse momento. Amém. E assim como eu estava falando, irmãos, o Senhor estabeleceu uma aliança conosco, né? Assim como nos dias de Noé, o Senhor disse para Noé que não iria deixar a família dele e ele perecerem, né, nas águas do dilúvio. Então, ele pediu para Noé fazer a arca, né, construir aquela arca. E aquela arca para nós hoje, irmãos, é a salvação, né? É a salvação para as nossas vidas. Então,
eu queria perguntar para você, o que leva uma pessoa a abandonar a arca? No caso, a arca aqui é a igreja, viu, irmãos? Pensa aí um pouquinho e no final desse estudo nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então nós sabemos, irmãos, que nos dias de Noé, a maldade, a corrupção tinha se multiplicado na face da terra, né? Então o Deus se arrependeu, ele se entristeceu grandemente de ter criado o homem e ele quis destruir a terra. Mas no versículo 8 diz assim que o Senhor achou graça em Noé, né? Ele viu algo diferente na vida de Noé. E Deus faz a primeira aliança com o homem e providencia a arca para salvar Noé e sua família. Né? Se a gente pensar como essa história é lindíssima, né? Porque essa arca tipifica Jesus Cristo, né? Que é a salvação para os homens. E Noé somos nós, né? A sua igreja, quem o Senhor comprou, quem o Senhor salvou. Então, nós também temos uma aliança com o Senhor. E essa aliança foi feita através do Senhor Jesus, né? Em Mateus 26, 28, diz assim: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. O Senhor fez essa aliança conosco através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. E você vê como é interessante, irmãos, a gente vai pensando e fica meio radical. A palavra de Deus ela é radical. Jesus foi radical, ele foi contra a sociedade, como eles viviam, o padrão de vida que eles decidiram por ele, né? Aqui, se a gente ler literalmente, Noé e sua família. Deus tem propósito com a família. E qual família? A família tradicional. Marido, mulher, macho e fêmea, filhos, netos, aquele negócio que cresce, aquela árvore genealógica, para não falar ginecológica, né, irmão? Árvore genealógica. Deus tem algo muito especial com a família. A primeira aliança que Deus fez foi com uma família. Ele destruiu tudo, mas ele guardou uma família. E hoje nós nos intitulamos de família de Deus. Nós estamos na arca chamada igreja e o Senhor está chamando as famílias. As famílias. Então, não entre em desespero. Se a sua família está meia conturbada, está meia perdida, tem ovelhas se desviando aí do átrio, né? Vamos continuar firmes em oração, porque Deus fez uma aliança e essa aliança permanece até hoje quando a gente vê o arco no céu. Então Deus continua olhando, zelando, velando pela sua família, que somos nós, os cristãos. Os cristãos que creem. Cristão por quê? Porque cremos em Jesus. Somos parecidos com Jesus. Então nós precisamos, já que parecidos com Jesus, acreditar na palavra que Jesus deixou, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então assim, você que acha que está difícil aí imaginar a sua família dentro da arca, continue orando. Nós estamos com você, sempre firme. A igreja verdadeira de Jesus preza pela família. E é promessa do Senhor, né? Você será salvo e a sua família também. Amém. Então, se a sua família ainda não está na arca com você, ela brevemente vai estar. Não perca a fé, não perca a esperança, porque é promessa do Senhor. Amém. Né? E Jesus se tornou o elo da nossa aliança com Deus, preparando também para nós uma arca, que é a igreja do Senhor, né? Que somos a família de Deus, né? Aqui na terra. Nós temos a oportunidade de nos reunir como família, né? Para termos um tempo de comunhão, para juntos, né? Nós nos fortalecermos na palavra do Senhor. E é isso que nós vamos estudar nesse tempo aqui. A igreja local é o nosso lugar de segurança, a nossa cidade de refúgio. Amém. Nessa noite vamos aprender 4 verdades sobre a Arca de Noé que se aplica à igreja do Senhor. Né? Nós estamos comparando a Arca de Noé com a igreja, né? A igreja como arca, como refúgio, né? Como uma salvação. Não é a igreja que salva, é o Senhor Jesus, mas Ele usa a sua igreja. Né? Nós estamos batendo aqui na tecla já há 3 semanas, falando sobre a importância da igreja local,
quantos de nós, né, não temos o compromisso, né, de não faltar às celebrações, de participar de todos os eventos da igreja. É um privilégio, irmãos, poder juntos estarmos nas células, né, nos estudos do centro teológico, nas celebrações, né, são festas, né, que a gente tem um banquete preparado, né, e a gente tem a oportunidade de se alimentar, uma oportunidade rica, né? A palavra do Senhor é aquela que fortalece as nossas vidas. Então são 4 verdades que nós vamos estudar hoje. Seja bem-vinda, Marciane. Ela é irmã, parente da Ana Paula, amiga da Ana Paula, a Marciane. Seja bem-vinda. É um prazer ter você. Toda essa galera que está aí com a gente. Glória a Deus que a audiência aumentou. Não aumentou por causa do casal que está aqui. É porque o tema é interessante, fala de família, a gente preza e luta pela família, e aqui nesse estudo tem o socorro que você precisa para você e a sua família. A primeira verdade, né, que a gente aprende junto aqui, sobre a arca, que é a igreja, que dentro da arca havia problemas e conflitos para Noé superar. Né, irmãos? Haviam 8 pessoas dividindo o espaço, o alimento e as tarefas que tinha lá dentro daquela arca, porque eles passaram 150 dias dentro, né, confinados dentro daquela arca, e com certeza havia conflitos, né, irmãos? Aonde tem pessoas, irmãos, tem conflitos. Então não pense você que na igreja, né, porque é um lugar onde a gente estuda a palavra, onde a gente vai ouvir louvores maravilhosos, que ali não vai ter conflito. Aonde tem um ser humano, né, junto, tem conflitos. Então nós estamos aqui falando sobre isso, porque isso também acontece na igreja local. Porque nós somos uma família. Dentro aí da sua casa, junto com a sua família, acontece conflitos. Eu acredito que acontece, não existe família perfeita. Às vezes há desentendimento, às vezes até há hipocrisia, fingimento, confusão. Mas a gente não deve confundir as atitudes dos irmãos com a identidade que nós temos em Jesus. Né? Esses conflitos têm que ser superados, a gente precisa superar esses conflitos. Ali na Bíblia não relata os conflitos que tiveram ali naqueles 150 dias, mas a gente sabe que onde há pessoas, há confusão, há desentendimento, mas nós precisamos estar na igreja, né? Porque ali é o lugar onde o Senhor ordena a bênção, ali na união do povo de Deus, a família do Senhor. Então é importante você saber que existem conflitos, que existem divergências de opiniões, mas ali nós estamos aprendendo da palavra do Senhor e a gente tem que colocar a nossa mente para funcionar, para entender, né? Não ficar buscando interpretações pessoais da palavra do Senhor, mas buscar ser obediente, né, a Deus através dos ensinamentos que a gente aprende ali. Amém? Então nós vamos estudar agora com o Valdo outras verdades sobre a arca, né, que se aplica à igreja. Irmãos, assim, voltando ao da Renata aí, que é legal, né? Conflitos para serem superados. Pensa bem, amados, eu não sei como Noé, esse barulho aqui é o Tória Cacau que deu um susto na gente agora. Parecia que ligaram o fogo, estava fazendo café lá e a água saiu para fora. Amados, dentro da arca não tinha TV, não tinha geladeira, eu não sei como que era o banheiro, mas eu acho que o papel higiênico foi elaborado depois de Noé. Eu não me lembro em nenhuma parte do texto dizendo que tinha papel higiênico lá na arca. O papel higiênico surgiu depois, né? Eu não sei, os irmãos aí que são de repente alguns peritos nisso aí pode dar uma dica para nós depois. Pensa quanto conflito teve naquele lugar. Dizem que o cocô do hipopótamo, acho que é do hipopótamo, é o cocô mais fedido do mundo.
lá dentro tinha. Então tinha, os animais eles precisavam fazer o número 1 e o número 2. As 8 pessoas também tinha muito trabalho, muita coisa para fazer, então era muito difícil. Não é diferente de hoje na igreja. Na igreja a gente tem muito trabalho para fazer e se a gente não se juntar, acreditando que Jesus é a nossa cabeça, que nós precisamos ser humildes, que nós precisamos honrar uns aos outros, irmãos, a igreja vira um caos, vira um caos. Então é difícil, mas precisa ter uma autoridade. Noé era o chefe daquela delegação que estava ali, daquela família que estava sendo salva, né? Então não foi fácil e com certeza deve ter tido momentos que ele teve que tomar decisões que se fosse democraticamente serem tratadas, ele poderia perder na votação, mas ele recebia orientação direta de Deus. Então são conflitos que Noé precisou superar e dentro da tua casa você não pode... você está dentro da arca, você faz parte dessa arca, então tome muito cuidado com os conflitos e tenha paciência. Você tem que ter um posicionamento firme, como Noé teve. Noé era um louco na época, demorou mais de 100 anos para construir a arca. Ele foi humilhado pela sociedade. Os filhos dele provavelmente eram chacota de todo o povo, mas ele tinha uma visão, ele recebeu uma visão de Deus. Ele tinha um propósito igual eu, igual você. A segunda verdade, só dentro da arca Noé poderia preservar sua vida e da sua família. Amados, a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma família, é um corpo que é guiado pela cabeça. E a Bíblia diz que a cabeça é Cristo, quem comanda tudo. Nós não fomos feitos para sermos caudas. Nós influenciamos e não somos influenciados. Então, assim, nós precisamos perseverar com a nossa família dentro da arca, lutar para colocar todos os nossos dentro da arca, para que nós possamos ter paz. Preservar a vida foi necessário e só dentro da arca acontecia isso. Amados, a Bíblia é bem clara, só quem confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e tiver uma vida transformada, uma nova criatura foi-nos dado o poder de nos tornarmos filhos de Deus porque cremos e recebemos e obedecemos o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa arca. E nós só vamos viver se nós estivermos dentro da arca. Fora da arca, só havia destruição e desespero. Irmãos, é difícil da gente entender como que foi a situação. Aquela chuva torrencial, estourava fontes de água, imagine água vindo de todo lado e até então não tinha chovido e tal, o que é isso, e a água vai subindo, e a porta da arca está fechada, e agora, o que nós fazemos? O louco do Noé não era tão louco assim, e aí não tinha mais jeito, porque o próprio Senhor fechou a porta da arca e ninguém mais entrava. Mas fora da arca você só vai encontrar destruição e desespero. Desespero mexe com os sentimentos, mexe com a sua mente, com os seus pensamentos, com aquilo que só você sabe o que passa dentro da tua cabeça. Tudo que passou dentro da tua cabeça hoje só Deus sabe e você. Então cuidado, não deixe, não entre em desespero. Você pode estar fora da arca. Então, hoje é dia de você retornar, entrar dentro dessa arca e se agarrar firme no Senhor para ser vitorioso. Hoje não é diferente, só dentro da igreja que podemos verdadeiramente encontrar a salvação para a nossa família. É só dentro da igreja. Voltamos a falar, os desigrejados não têm comunhão com o corpo de Cristo. Então, são um corpo, pode até ser um corpo, mas é um corpo estranho, que não faz parte da videira. Nós, como ramos, fomos, pelo milagre da misericórdia de Deus, enxertados na videira verdadeira. Recebemos a seiva da videira verdadeira. Então, se alguém está fora da videira verdadeira, a igreja, a arca, não está recebendo a seiva do céu. Então, isso é um problema gravíssimo e nós precisamos amar, fazer parte de uma, independente de qual igreja evangélica que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, independente de nome de igreja, não é nome de igreja, é Jesus que salva, mas as igrejas que obedecem às orientações da sua cabeça, que é Cristo, são essas que vivem a palavra de Deus, e a palavra de Deus é absoluta, 100% Bíblia,
Não sirva 99%. É a mesma coisa de você falar que vive os 10 mandamentos e vive 9 e não vive 1. Tropeçou, caiu, está caído. Já era. Passaram por cima, passaram à frente. Tem gente na frente bebendo água limpa. Tem gente atrás comendo poeira e bebendo água suja. Então, que não seja nem você, nem eu, nem a nossa família. O Senhor é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Nós nos reabastecemos na igreja e depois nós vamos para o dia a dia aqui fora, no mundo. Onde a luz brilha mais? É onde há escuridão. Então nós precisamos brilhar e o Senhor, na sua onipresença, Ele vai estar com você. Mas aí chega o dia da celebração, você vai lá na igreja feliz da vida porque você vai ser reabastecido no Senhor para cumprir o propósito do qual Deus te chamou. Tudo que tem fôlego, louve, adore, testemunhe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está conosco em todos os lugares. Mas é no meio das igrejas que Jesus continua se manifestando, salvando e nos preservando do mal. Amados, por muito tempo, o diabo ele fazia parte de muitos cultos. Nós não concordamos com isso. A nossa celebração é para Jesus. Não tem espaço nenhum para o diabo. Não tem espaço nenhum para ele. E não vai ter em nome de Jesus. Já foi o tempo em que as igrejas davam um tempo para uma entrevista com o diabo, com os demônios e tal. Não. Agora nós ministramos a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Jesus liberta. A palavra de Deus liberta. Nós não mostramos a nossa força expulsando um demônio. Nós ministramos a verdade e os demônios não resistem. Porque a verdade, ela traz as claras, todas as coisas, traz a luz. E onde há luz, o diabo que é trevas, ele se dissipa e não vai conseguir. Então, só dentro da arca. Dentro da arca havia problemas e conflitos e Noé precisava superar. Dentro da igreja vai ter problemas e conflitos, amados. Se você fica pulando de galho em galho, de igreja em igreja, toma muito cuidado. Eu oriento os irmãos o seguinte: só se o pastor estiver impedindo o seu crescimento ministerial, é melhor você sair para outro lugar. Para não trazer conflito, não trazer divisão e tal. Se o pastor está pisando na bola, você tem um ministério abençoado, Deus está te usando e ele está te travando, porque é possível os pastores fazerem isso, e eles têm autoridade errada, mas têm para esse tipo de coisa, de te colocar numa geladeira, de deixar você no canto, de bloquear a manifestação de Deus através de você e do seu ministério. Então, assim, só mude de igreja se o pastor não estiver trazendo um alimento abençoado. Aquela grama verdinha do Salmo 23. Tá? Só assim você sai, porque do contrário você é o problema. Então você precisa se consertar, se corrigir. Mas os conflitos são para serem vencidos em nome de Jesus. Só dentro da arca nós poderemos preservar a vida nossa e da nossa família. Fique firme dentro da arca. Terceira verdade, dentro da arca Noé teve que dividir o espaço com animais até o fim do dilúvio. A gente poderia fazer um monte de trocadilho com esse Noé teve que dividir com os animais, mas nós não vamos fazer não. Esse dia nós ministramos sobre o trigo e o joio, então assim os irmãos já estão mais inteirados de tudo isso. A gente sabe muito bem que dentro da igreja tem todo tipo de pessoa. A igreja é aberta e pode entrar as pessoas. Vinde como estáis. Só não pode permanecer como veio. Tem que ter mudança, transformação. E é dentro da arca, dentro da casa de Deus que você vai encontrar isso. Mas dentro da igreja nós vamos ter que conviver às vezes com animais, com trigo, com joio. Com trigo, se eu falo trigo é porque eu sou joio, né? Não. Noé teve que dividir espaço com os animais até o fim do dilúvio. Era uma ordem de Deus. Então era para ele ser experimentado, trabalhado, tendo que ter paciência e cuidar muito bem dos animais até o fim do dilúvio, porque era a preservação que Deus estabeleceu naquela situação. Atos 20, 29 diz assim: sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Amados, todo mundo é careca. Careca não, né? Tem gente que é cabeluda. Todo mundo é ciente que até quando Jesus estava aqui, a gente tinha fariseu, saduceu, herodiano, tinha um monte de maluco religioso.
atrapalhando a obra de Deus através do seu Filho, nosso Salvador Jesus. E o próprio Senhor Jesus, ele diz, olha, eu vou partir e fique ciente, quando eu partir, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Então, as igrejas têm problema? Tem problema, meus amados. Mas o Senhor nos ensina a ter uma visão melhor. Nós precisamos conviver com essas pessoas. Nós não precisamos ser manipulados por essas pessoas. Lembra? Nós somos cabeça e não cauda. Eles são cauda. O lobo feroz que penetra aí que Jesus falou, se você deixar, ele toma conta da tua vida. Mas você está com o onipotente, onipresente e onisciente dentro de você, o Espírito Santo. Então você pode vencer isso aí. Mas como? Fica firme dentro da arca. Não saia de uma igreja porque você não suporta mais aquele irmão. Amados, a nossa principal arma é a oração e a justiça de Deus. Deus estará do lado do injusto? Em qual momento na Bíblia Deus esteve do lado do injusto? Amados, eu acho que não tem um texto desse. Eu tenho certeza, mas de repente você pode ter dúvida. Mas eu te dou garantia, certeza, 100%, dentro da palavra de Deus, que o Senhor nunca ficou do lado do injusto. E dentro da arca nós vamos ter muitos problemas, mas nós não podemos desistir por causa de pessoas, porque não foi pessoa que morreu por mim. Pessoa não tem poder de dizer que eu vou entrar ou vou sair do céu. Quem tem poder já deu e já misericordiosamente já nos convidou para entrar nessa arca. Então tome cuidado com os lobos. E às vezes o lobo vem vestido de ovelha, tá? As astutas ciladas do diabo. Ele é sutil. Tiago 4, 11 e 12 diz assim: irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Amados, a Bíblia diz que com a mesma medida que eu julgar, eu serei julgado. Então os líderes, eles têm a necessidade de julgar. Mas os líderes precisam estar conforme a palavra de Deus. Com a mesma medida que nós avaliamos, analisamos, e essa mesma medida é só a palavra de Deus. Quando você vê um irmãozinho fazendo uma coisa errada, você vai lá e corrige ele como a palavra de Deus diz. O que você está fazendo? De uma certa forma, você está usando a lei para fazer um julgamento. E dizendo para aquele irmãozinho, você está agindo errado, a Bíblia não diz isso. Você está errado? Não. A gente precisa entender esse contexto, porque senão a igreja vira uma casa da mãe Joana. Vai virar uma arca podre. E não é isso. O texto diz que a gente não pode fazer esse julgamento de eu só quero que esse tipo de pessoa entre na igreja. Não, eu não quero esse tipo. Nossa, o irmão, aquele irmão que eu conheci e tal, entrou na igreja, eu não fico nesse lugar junto com essa pessoa. Não, não é. Isso aí nós não podemos fazer, não. Nós precisamos amar, nós precisamos cuidar. Quando nós vamos separar alguém para o ministério, irmãos, nós precisamos avaliar aquela pessoa. Tem lá os parâmetros que nós precisamos dentro da Bíblia para avaliar a pessoa. Então a gente precisa fazer isso com muita cautela, com muito amor, com muito cuidado, na direção que nós temos, que é a palavra de Deus. Então, tome cuidado, nós precisamos dividir espaço com as pessoas, e se as pessoas estão fazendo você pular de igreja para igreja, o problema não são as pessoas, o problema pode ser você. Dentro da arca, Noé e sua família tiveram que dividir o espaço com animais até o fim do dilúvio. Conosco não é diferente. Muitas pessoas entram e ficam na igreja com atitudes estranhas, mas precisamos aprender a amar e suportar essas pessoas até o fim. Amar e suportar. Amados, se você está diante de Deus e ora, se tem alguém injusto, se tem alguém te sacaneando dentro da igreja, os olhos de Deus estão atentos. Ele é onipresente, ele vê tudo. Está tudo sendo registrado, está tudo sendo muito bem filmado. Então assim, ore, não para que aquela pessoa saia, mas para que aquela pessoa seja transformada. Você e eu fomos transformados. Até os que nasceram no berço evangélico precisaram aceitar Jesus um dia, precisaram ter mudança de vida um dia. Filho de pastor não é pastorzinho, filho de crente não é crentinho.
É tenso isso, a gente sabe e tem testemunhos disso. Então, nós precisamos ter paciência com as pessoas e amar. E a nossa oração, segundo os 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, aquelas pessoas que você não está tendo muita paciência dentro da igreja, a gente tem que orar por elas. Nós oramos por todas as situações. De vez em quando a gente conversa, a gente precisa mexer aqui, mexer ali. Vamos orar. Nós precisamos dar um toque para fulano, para Beltrano, para agilizar, para pá. Vamos orar para que Deus nos dê a direção, ou o próprio Espírito Santo haja na vida da pessoa e a gente não precise chegar lá e falar, ô fulano, Beltrano, precisa ser, tá muito parado, ó, no reino de Deus precisa ter produção e tal, porque a gente precisa produzir. Lembra da parábola dos talentos? É dos talentos, né? Deu 5 para um, deu 2 para outro, deu 1 para outro. O que ficou com um e enterrou, e não granjeou, e não depositou para ter os juros daquilo ali, o que aconteceu com ele? Ele foi lançado no fogo. Então, nós precisamos produzir. E as pessoas que não estão produzindo, e o Espírito Santo está te dando discernimento de que tem gente que não está produzindo dentro da igreja, ore. Junte-se a nós, ore. Porque todo filho amado de Deus, discípulo de Jesus Cristo, aquele que está dentro da arca, ele vai produzir, em nome de Jesus. Aqui a gente até comenta, né? A parábola do trigo e do joio, Jesus diz, deixa crescer ambos juntos até a colheita. Não é o nosso dever julgar quem é joio e quem é trigo, nosso dever é amar. Amados, nós precisamos fazer a obra de Deus. A obra de Deus é viver baseado na verdade. E qual é a verdade? Palavra de Deus. A igreja que ministra a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o nosso foco são almas, não é juntar tesouro nessa terra. Então, nós precisamos crescer. E vai ter joio, vai ter lobos e animais no nosso meio, a orientação do Senhor. É claro que a gente fala lobos, trigo, joio e tal, animais no nosso meio é uma forma figurada de se expressar, mas haverá dentro da igreja frequentadores de igreja, religiosos, pessoas que querem brigar e trazer contenda, pessoas que querem se aparecer, e dentro da igreja é que nós diminuamos e o Senhor cresça. Então, a terceira verdade, dentro da arca de Noé, dentro da arca, Noé teve que dividir o espaço com os animais. Então, vamos ter paciência com as pessoas. Não é fácil, mas se Jesus te chamou, Ele é o Senhor da paciência. Ele é o Senhor, o príncipe da paz. Então, nós conseguimos. E a arca, irmãos, era o lugar de salvação, porque estava tendo dilúvio, né? A terra estava coberta de águas. Então, a arca era o lugar de segurança. E hoje, nós estamos trazendo para você meditar que a arca também é um lugar, a igreja, né, é um lugar de segurança, porque o mundo jaz no maligno, né? São tantas coisas que nós escutamos, né? Nós temos deparado com essa notícia aí da criança que foi estrupada e ficou grávida com 10 anos de idade. Então a gente vê aberrações acontecendo no nosso meio. Então o inimigo ele reina, né, nesse mundo. E a nossa arca, né, que é Jesus, né, a igreja do Senhor, a gente precisa não abandonar a arca, a gente precisa estar em comunhão, né, com a igreja, mesmo que tenhamos que ter, né, conviver com pessoas difíceis, mas nós também somos difíceis, né? Quem que não é uma pessoa difícil, quem que é uma pessoa agradável 100%, nós também temos os nossos altos e baixos, né? Nós somos seres humanos, então a gente precisa entender isso e colocar em prática os ensinamentos que o Senhor tem falado conosco. Dentro da igreja nós vamos ter problema e precisamos saber trabalhar isso no Senhor. Dentro da igreja é um lugar onde se preserva vida e família, se cuida de vida e de famílias. Dentro da igreja nós vamos ter que dividir espaço com pessoas que a gente não se agrada, mas a Bíblia diz que nós precisamos trabalhar o tempo todo para viver em paz com todos. Suportar-vos uns aos outros, isso quer dizer, vai ter pessoa que a gente vai ter que suportar. E não é suportar com ignorância, com arrogância, com distrato, não. Nós precisamos trabalhar para que essas pessoas venham a receber o que nós recebemos, essa transformação maravilhosa de amarmos o tempo todo.
A quarta e a última verdade desse assunto, a gente sempre falou para os irmãos, quando nós tratamos de um assunto, ele nunca vai se esgotar, porque a Bíblia não se esgota, a Bíblia é viva e ela se renova a cada dia. Mas dentro do nosso assunto aqui hoje, do estudo, a quarta e última verdade. Só dentro da arca estamos livres das tempestades destruidoras. Amados, os dias são difíceis. A Renata falou no caso dessa menina, eu não tinha visto não, mas hoje eu fui dar uma pesquisada no comentário. O tio dela abusava dela desde os 6 anos. Desde os 6 anos. Agora, veja bem, amados, olha como as coisas são. Se esse cara for encontrado, ele vai ser preso e é quase que óbvio que vão matar ele na cadeia. Isso é certo, porque tem os códigos de honra dentro da cadeia. Mas, veja bem, se esse indivíduo se render a Jesus, se entregar a Jesus, eu não estou dizendo que ele vai ficar livre da consequência dos atos dele. Se ele se render a Jesus de corpo, alma e espírito, mesmo que seja por algumas horas antes de sua morte, amados, ele vai para o céu. É difícil, mas ele vai para o céu. É aquela parábola do dono da fazenda lá que contrata um pessoal para trabalhar, começa às 6 horas da manhã e contrata um pessoal, quando dá 9 horas contrata outro pessoal, meio-dia contrata outro pessoal, 3 horas contrata outro pessoal, 5 horas da tarde contrata outro pessoal, 18 encerrou o expediente. Daí ele fala assim, vamos começar a pagar de trás para frente? Vamos começar a pagar com o pessoal das 5 horas. Trabalhou 1 hora só. Aí ele pagou o mesmo salário de quem trabalhou 12 horas. Quem trabalhou 12 horas ficou olhando assim, se ele pagou para quem trabalhou 1 hora o mesmo valor que combinou comigo, é sinal de que eu vou ter uma surpresa lá na frente, eu vou ter um salário maior. Quando chegou a vez de quem trabalhou as 12 horas, ele deu o mesmo salário. Ele falou, não, calma aí, amigão, eu combinei com você isso. Então Deus é justo. E ele diz que pessoas vão se salvar na última hora. A gente não sabe qual que é o nosso último fôlego de vida. Então nós precisamos estar preparados. Mas a misericórdia do Senhor é para todos. Esse cara, você pode até estar achando estranho, eu só estou citando Bíblia para você, e a gente precisa ter isso na nossa mente, é difícil, é muito difícil de compreender. Mas se esse cara se converter, se render a Jesus, e for de verdade, ele for analisado e avaliado por Deus, pelo Espírito Santo, que é sincero, ele não vai deixar de sofrer as consequências, e essa consequência pode ser morte. Mas, amados, você pode encontrar com esse camarada no céu, se ele se render a Jesus. Então, assim, dentro dessa arca, nós vamos estar guardados das tempestades destruidoras. Mas enquanto você não está na arca, você não está protegido, não. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus tem compromisso com quem está na arca que ele construiu e convidou você para entrar. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Amados, em nome de Jesus, construa a sua fé sobre a rocha. Não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que nós precisamos dar a nossa opinião natural. A Bíblia diz que o Senhor busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, o verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e em verdade. Qual é a verdade que nós adoramos o Senhor? É conhecendo através da Bíblia. Então, nós precisamos construir a nossa vida, os nossos pensamentos. Você acha, irmãos, que esse comentário que eu fiz, se faz isso com a minha filha, com o meu filho, amados, só Deus para ter misericórdia. Mas a Bíblia nos orienta. Fala assim, calma aí, quem faz a justiça sou eu. Porque se eu for lá e matar esse cara, eu não estou sendo diferente dele. É um ato diferente, mas a consequência é pecaminosa. Então nós precisamos trabalhar isso o tempo todo, porque nesse mundo as tempestades destruidoras estão aí o tempo todo. E só existe um lugar que você vai estar seguro. É dentro da arca de Deus. Então o Senhor diz assim, seja prudente, ouve as palavras do Senhor e as pratique. Porque aí você é considerado uma pessoa prudente, que constrói bem a sua mente, o seu coração e a sua vida. Fora da arca tinha vento, trovões e tempestades, mas Noé estava salvo. Todos os dias nós também temos que enfrentar tempestades. São lutas e adversidades que passamos.
Ô meus amados, desculpa, a Cacau e o Tória que a nossa galerinha chegou da academia. Tá todo mundo aí querendo ser fitness. E daí os cachorros fizeram barulho. Eu vou ler de novo. Fora da arca tinha vento, trovões, tempestades, mas Noé e a sua família e aqueles animais que estavam dentro da arca estavam salvos. Todos os dias nós vamos ter problemas, adversidades, lutas, tempestades, ondas que virão, pessoas que vão te perturbar, que nós falamos ontem na noite da conquista. Dentro da família, pessoas vão te perturbar. Você não vai acreditar que dentro da família da fé, vai ter gente que vai querer te colocar para baixo. Mas você precisa ter discernimento espiritual e entender que isso é o diabo. É o que nós falamos ontem. Seja quem for, seja pastor, seja presbítero, diácono, ministro, seja quem for, se não vir com a palavra de bênção para a sua vida, ele vem com a orientação bíblica. Meu amado, você precisa andar segundo a palavra de Deus, porque senão a própria palavra de Deus diz que o seu resultado vai ser queimar no fogo, porque você não está dando fruto. Então assim, isso é uma coisa, e nós precisamos trabalhar isso e termos consciência, paciência na hora que as pessoas vêm denegrir a nossa imagem. Nós estamos diante de Deus e as pessoas vêm falar coisas erradas sobre nós, mentir, omitir, seja lá o que for. Seja bem construído no Senhor, seja bem resolvido na sua fé. A gente tem que ser que nem Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido. Você precisa saber disso, porque na casa do Senhor, dentro da arca de Deus, dentro da igreja, dentro da tua casa aí, se você vive a palavra de Deus e de repente alguém tentar te destruir, vá com tranquilidade, porque é o inimigo usando as pessoas para te destruir. E pode usar um crente, pode usar um pastor, pode usar uma esposa, pode usar um esposo, um filho, uma mãe, um pai, um avô, uma avó. Pode usar muitas pessoas para isso, mas nós precisamos estar juntos, porque Jesus está conosco nessa arca. E com Jesus nós vamos superar todos os obstáculos. Reflita bastante sobre a importância da igreja na sua vida. Você precisa congregar. Essa sutileza maligna do inferno que tem vindo sobre o nosso povo nesses dias, que nós ceamos em casa, que nós participamos de um culto em casa, foi uma situação de obediência nossa para os nossos governantes, que a Bíblia diz que nós precisamos obedecer. E não interferiu em nada na nossa vida espiritual essa obediência de ficarmos em casa, e agora a gente está retornando devagarzinho. Então assim, não deixa o diabo deixar isso na sua mente, que você pode ser crente em casa, viu? Você vai ficar. O dilúvio virá, a tribulação virá. Um povo será levado, guardado, esse povo que está dentro dessa arca chamada igreja. A família de Deus. Então assim, fique esperto. Reflita bem sobre a importância da igreja na sua vida. Se a igreja não tem importância nenhuma, eu te dou um conselho. Vá para uma igreja, renove a sua aliança com Jesus, porque você pode estar como um religioso, um fariseu, um saduceu, um herodiano dentro da igreja. Ele não pode. A igreja é a nossa arca, nossa cidade de refúgio. Por isso, não abandone a arca, não abandone a igreja. Lembre-se que Jesus está conosco nessa arca chamada igreja. Por isso temos a promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja verdadeira, ela vai permanecer até o fim. E a igreja verdadeira, ela não faz teólogos para discutir. Ela não faz discípulos para viver discutindo por aí. Mas ela faz servos que amam a obra de Deus e obedecem, servindo a Deus e as pessoas com amor e com muito carinho. Então, cuidado, cuidado. Não abandone a igreja, não abandone a arca. E se você abandonou, hoje é dia de você retornar. Amém. Tem muitas pessoas abandonando a arca, né, irmãos? Então a gente precisa motivar esses irmãos, esses amigos, né, a retornar. Esse é o papel da igreja, né? Evangelizar, ganhar pessoas para Jesus e não abandonar a arca. Essa é o que nós devemos praticar, né, durante essa semana. Nós estamos no início, né, no terceiro dia da semana, e o Senhor está nos levando a nós darmos mais valor à igreja, né, mais valor à fé cristã, à fé em Jesus. E é importantíssimo que você coloque em prática tudo isso que você ouviu nessa noite.
Amém? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por estar conosco. E nós vamos orar para encerrar. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família. Que você esteja bem guardadinho nessa extensão da igreja que é a sua casa, a extensão da arca de Deus que é a sua casa. Então, assim, que o Senhor guarde você e a sua família. E não esqueça, amados, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Ele é quem vai mediar. Se você se entregar para ele, ele vai defender a sua causa. Ele é advogado, ele é doutor, ele é amigo fiel, ele é príncipe da paz, ele é tudo. Então, se renda a ele, se volte a ele, clame por ele e não deixe, não seja envolvido pelas tempestades e cause alvoroço aí. Nós somos aquele grupo que joga água quando o fogo está pegando. Nós apagamos fogo e não aumentamos incêndio, tá bom? E nós precisamos nos render totalmente a Jesus. Os nossos atos e a nossa vida precisa ser para a glória do Senhor, porque está garantida a promessa dele, de que se nós estivermos na arca, na igreja, em comunhão com a igreja, participando da ceia, vivendo em comunhão, em adoração, em verdade dentro da igreja, nós seremos abençoados e viveremos eternamente com o Senhor na casa do nosso Paizão querido. Vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus porque o Senhor tem nos orientado nesses dias, tem nos orientado o tempo todo, porque a Tua palavra é maravilhosa, a Tua palavra é sublime. Cada momento que meditamos na Tua palavra nos traz alegria, nos traz força, nos acrescenta fé, esperança, porque sabemos que mesmo o mundo vivendo em crise, em guerra, em distúrbios constantes, nós como Igreja do Senhor estamos vivendo a paz do nosso Príncipe Jesus, o nosso Príncipe da paz. Guarda o Teu povo, que os desanimados recebam ânimo em nome de Jesus. Que os que decidiram ser desigrejados sem apoio nenhum bíblico retomem depois deste estudo maravilhoso, depois dessa manifestação maravilhosa do Teu amor para com o Teu povo, para com aqueles que ouvem a voz do Senhor e a obedecem. Guarda a Tua igreja, Deus. Traz paz sobre os nossos lares. Salva os nossos filhos, esposos e esposas. Salve os nossos parentes e amigos, salve os nossos patrões, salve os empregados, salve, Deus, as pessoas. E essa salvação virá através de nós, a Tua igreja, os Teus testemunhos que estão aí por todos os lugares do mundo, Deus, sendo setas, sendo faróis, sendo luzes do Senhor, sendo pessoas que clamam como vozes no deserto, mas que clamam a palavra de Deus. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos todos aqueles que estão conosco nesta hora e que posteriormente verão esse vídeo, ouvirão esta palavra, que haja transformação, ó Deus, que essa palavra transforme as pessoas em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja continuamente em nós e possamos dar lugar para Ele, para tomarmos as decisões certas o tempo todo. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Shalom.